Olá, povo de Deus, bem-vindos a esse espaço de meditação da Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e é uma alegria nesse domingo compartilhar com vocês um pouquinho a reflexão desse domingo tão especial que é o Domingo de Ramos, onde nós escutamos o Evangelho de São Marcos, que é um evangelho um pouquinho mais comprido, quase 2 capítulos do Evangelho de São Marcos, e que por essa razão o Padre, excepcionalmente, hoje não vai fazer a leitura, mas fica como tarefa para cada um de vocês. Então, primeiro leiam o Evangelho completinho desse domingo e depois escutem a nossa reflexão, para que junto nós entendamos de que modo Jesus nos convida a unir a nossa vida à vida dele. Por isso nós iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu lhes dizia antes, nós estamos começando o Domingo de Ramos e uma vez mais nós escutamos o Evangelho que nos narra a paixão de Nosso Senhor. E esse ano, ano B, quem nos acompanha é o Evangelho de São Marcos. E é ele, então, que nos apresenta essa entrega amorosa de Jesus por cada um de nós. Mas muito mais que simplesmente apresentar-nos um montão de fatos, Marcos quer que nós, como cristãos, tenhamos uma nova esperança. Ele quer nos levar àquela mesma conclusão do centurião lá no finalzinho do Evangelho, que depois de ser testemunha de tudo o que aconteceu, olhou para a cruz e falou: na verdade, esse homem era o Filho de Deus. É isso que Marcos quer, é essa conclusão que ele quer que nós cheguemos. Mas, irmãos, nós estamos iniciando a nossa Semana Santa, Semana Maior, e eu lhes pergunto, com que disposição nós estamos começando a celebrar essa Semana Santa? É a segunda que, além das dificuldades habituais que nós temos também ainda a ameaça do Covid-19. De que nós celebremos bem esta Semana Santa depende também de como nós vivemos a nossa Quaresma. Tempo de purificação por meio das penitências, do jejum, da esmola, da oração. Tempo também para que nós nos preparemos por meio da nossa confissão. Aliás, se você ainda não fez e se tem a possibilidade de agendar em alguma paróquia, pelo amor de Deus, faça. Para que nós possamos ressuscitar com Jesus no dia 4 de abril, domingo de ressurreição, é necessário que tenhamos um coração limpo, um coração preparado para viver esse momento. Espero que todos tenham cumprido com seus devidos preceitos para que nós possamos viver bem essa semana maior, tão especial na nossa fé católica. Mas, irmãos, eu convido a que nós olhemos um pouquinho esse Evangelho. Sem dúvidas, um Evangelho que nos apresenta, em definitiva, quem é Jesus, ou seja, o Filho de Deus. Na entrada triunfal em Jerusalém, nós temos o anúncio simbólico da vitória de Jesus. E na proclamação da sua paixão e morte, o modo como ele realizou essa libertação, como ele realizou a nossa salvação. Portanto, irmãos, meditar a paixão deve sempre levar-nos a contemplar a obediência, a fidelidade de Jesus ao projeto salvador de Deus. Mas mais que isso, deve impulsionar-nos também a viver essa mesma obediência e essa mesma fidelidade, ainda que nos nossos caminhos também existam um montão de cruzes. Mas se nós temos cruzes, então mais que nunca é que nós somos convidados a olhar para Ele, olhar para a cruz de Nosso Senhor, que é quem nos dá o grande exemplo de como carregá-las, mas é também quem nos ajuda e fortalece para seguir firmes nesse caminho. Ainda que às vezes a cruz fique realmente pesada e assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos, também nós queiramos dar uma escapada. Mas, irmãos, a boa notícia é: Deus é muito bom e como nos caminhos de Jesus, Ele também nos ajuda. Nos apresenta alguns sirineus, algumas Verônicas, que são pessoas que nos ajudam nesse nosso caminho, nesse nosso carregar a cruz. Afinal, o caminho de Jesus também é o nosso caminho. Portanto, nada de fugir, nada de reclamar. Jesus não reclamou. Jesus não buscou o caminho mais fácil. Ele foi absolutamente valente, ainda que tenha sido abandonado pelos seus. Jesus enfrentou corajosamente as consequências dessa fidelidade a Deus e ele venceu. Irmãos, porque ele venceu, também nós venceremos. Portanto, o convite que nos faz esse Evangelho é que nós
olhando para Jesus, renunciemos também a nós mesmos e com a mesma coragem carreguemos as nossas cruzes. Nós celebramos esse domingo com fé e nós olhamos para Jesus, para a sua cruz, que é a expressão máxima do seu amor por cada um de nós. Ele que enfrentou todo o sofrimento e também a morte para que a sua ressurreição fosse consequência dessa vida inteiramente oferecida a Deus, por meio da sua obediência e da sua fidelidade. Bom, também nós ressuscitaremos se, como Ele, nós soubermos enfrentar as nossas cruzes com a mesma entrega, com a mesma perseverança, com a mesma fidelidade, com a mesma obediência. Assim como Ele não foi abandonado em seu caminho, nós também não seremos. Deus nos acompanha, nos fortalece, nos ajuda. Por isso, irmãos, o convite que eu lhes faço, participemos com alegria da Semana Santa. Mais que simplesmente ir às missas presenciais ou virtuais com os nossos ramos, vamos com os nossos corações, com a nossa boa disposição para viver esse caminho de Jesus, que, como eu disse antes, é o caminho dele, mas também é o nosso caminho. A paixão de Jesus também é a nossa paixão. Mas a nossa vida não é só feita de sofrimento, a nossa vida também é feita de alegria e de ressurreição. Por isso, busquemos esse compromisso com a nossa fé, para que nós possamos, de fato, no domingo de ressurreição, ressuscitar para essa vida nova. Aproveitemos essa oportunidade que a igreja nos dá de viver a Semana Santa, seja virtualmente, seja presencialmente, com todos os cuidados de biossegurança. Assim que o Senhor te abençoe e te fortaleça, a você e a sua família, para que de fato possa viver uma semana que seja santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.